Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos encarnados. Boa noite, em especial aos nossos irmãos. Possamos agradecer em primeiro lugar a Deus por mais esse dia, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e amigo, nossa Mãe Maria Santíssima, irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor. Em especial, nessa noite de hoje, agradecemos às equipes médico-veterinárias responsáveis pelos trabalhos juntos aos nossos irmãos menores. Que cada um daqueles que aqui se encontram, bem como aqueles que não puderam estar aqui, recebam todo o auxílio, todo o amparo, todo o amor que lhes forem necessários. E que nós, enquanto partida, também, através do nosso estudo, através das preces, nós também recebamos aquilo que necessitamos. Então, como nossa oração inicial, nós pedimos que possam acompanhar a Alice aí na oração de São Francisco. Então nós vamos iniciar o nosso evangelho. Alguém gostaria de abrir hoje? Por favor. A Celina abriu para nós o capítulo 12, no início dele. Tem como título Amai os nossos inimigos. Então ele inicia essa passagem no item pagar o mal com o bem. Então eu gosto sempre da gente ter uma ideia, né, contextualizar como que nós podemos dar sequência no capítulo. E se nós formos pegar aqui o Evangelho por si só, ele antes de amar os nossos inimigos, ele veio como um capítulo que tem como título Amar o próximo como a si mesmo, né? E aí, em determinado momento, Jesus, ele questiona, né? Ele traz esse ensinamento de amar ao próximo, e aqueles indivíduos, eles não entendiam muito bem o que seria amar o próximo. Então, haviam alguns que pensavam que amar o próximo era amar aqueles que compartilhavam, que comungavam das mesmas ideias. Então, eu amo meu próximo, mas eu sou um fariseu, então eu amo meus amigos fariseus, bem como eu amo a minha família, aqueles que estão próximos de mim. Mas, e os gentios? Os gentios, eles acreditam em vários deuses, né? E os romanos, né, que estão dominando o nosso povo? Então, esses não são o meu próximo, né?
Então eles acreditavam muitas vezes que a vinda do Messias, que era profetizado pelos profetas, ele viria para colocar eles num lugar de destaque e colocar os seus inimigos, né, vamos dizer, de joelhos rendendo-se a eles. Então, quando se pensava em próximo, né, muitos tinham esse entendimento às vezes equivocado. E aí Jesus vem trazer o conceito, né, de que o próximo são todos, né, todos os nossos irmãos, independente. Então até tem a parábola do bom samaritano, né, porque o samaritano ele era um indivíduo tido como de má vida, de má índole, eles eram mesmo rechaçados pelos judeus, né? Mesmo fazendo parte ali daquele mesmo povo, mas por terem havido dominações, miscigenações ali daquele povo, eles acabavam por serem, havia esse atrito, né? E aí ele coloca nessa passagem, né, daquele indivíduo que estava ali necessitando de ajuda, um fariseu que descia ali do templo, né, e não ajuda aquele indivíduo e assim por diante. E quem vai ajudar aquele indivíduo que estava caído, que estava necessitado? Um samaritano. E ele fala, e aí, quem foi o próximo dessa pessoa? Né? Então o próximo foi o samaritano, mesmo que eles não o considerassem como um irmão. Então ali ele vem trazer que o próximo são todos os indivíduos. Né? E aí, Kardec, de forma bastante sábia, ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, não de forma cronológica, né, dos acontecimentos do tempo de Jesus, mas ele coloca o Evangelho num sentido didático para nós. Então, após esse capítulo de amar ao próximo como a si mesmo, ele vai um pouquinho além. Não que o próximo não seja o nosso irmão, mas ele fala, vamos aumentar a dificuldade do amor agora? Agora vocês amam o próximo, né? Mas muitas vezes a gente não coloca como próximo aquele que realmente nos faz mal, né? Aquele que ativamente quer nos prejudicar, aquele que às vezes pode chegar a fazer uma atrocidade, né? Mas hoje nós temos entendimento que esse irmão, apesar de equivocado e ainda no caminho que não é bom, ele também é nosso irmão. Então aqui ele vem trazer essa questão do amar os nossos inimigos também, da necessidade de pagarmos o mal com o bem. Só que se a gente for parar para pensar do ponto de vista da nossa vida agora, do que vale eu pagar o mal com o bem? Então tem uma pessoa que está me fazendo mal, ela está me prejudicando, ela está me lesando, ela está me roubando, então eu vou fazer o bem ainda para ela, né? Se a gente for pensar do agora, né, das sensações, vamos dizer assim, do prejuízo que nós estamos tendo nesse momento, a gente não vai ajudar uma pessoa dessa. A gente vai querer que ela fique longe ou até mesmo que ela se lasque, né, que ela se prejudique, que ela pague o que ela deve. Porém, hoje nós temos recursos para entender que a nossa vida ela não se limita somente a esse momento que nós estamos vivendo, né? Que às vezes o indivíduo que está, né, vamos dizer assim, nos prejudicando, quem sabe em outro momento nós também não prejudicamos ele, se nós pensarmos na linha de raciocínio do Espiritismo, né, da reencarnação. Quem sabe nós no plano espiritual nós não nos comprometemos em ajudar mesmo esse indivíduo que está hoje, né, num caminho que não, vamos dizer assim, não bate com aquilo que a gente espera. Então, o Chico ele sempre contava algumas histórias, né? A gente vê muitas histórias do Chico, e eu me recordo de uma que é muito didática para esse assunto, na qual ele estava atrasado para o serviço, eu sempre conto ela. E aí uma pessoa, ela queria falar com ele, Chico, eu estou atrasado, vou perder o ônibus. E ele, não vou falar, então tá bom, já está perdido mesmo, que seja, que atrase mais uns minutinhos, e para e conversa, escuta aquela pessoa, né? Aí aquela pessoa agradece, muito obrigado, Chico, fique com Deus, e vira as costas. E naquilo que o Chico começa a andar, Emmanuel aparece para ele e fala, dá uma olhada, Chico. E ele vê aquela emanação vindo daquela pessoa e indo em direção a ele. É de agradecimento, de amor, de gratidão. E aí Emmanuel fala para ele, imagine se fosse o contrário. Imagine se você não tivesse parado, tivesse seguido e ignorado que essa pessoa tivesse o que ela queria te propor ali, né? Então, a gente também, nós estaríamos recebendo aquilo de forma negativa, né?
Então, é justamente isso que o Evangelho nos propõe. Para quê? Pagar com o mal. Para que retornar o mal? Para que dar continuidade no mal? Uma vez que se alguém está fazendo mal, ela é responsável por esse mal. Agora, se eu também fizer o mal, eu também serei responsável e também haverá consequências para mim. Né? Então existe aquele ditado, né? Entre eu lesar e eu ser lesado, que eu seja o lesado. Por quê? Porque eu vou sofrer agora, mas a eternidade afora, a necessidade de reparação e tantas outras coisas que nos algemam ao mal, isso aí é de consequência daquele que segue esses caminhos. Então aquele que deixa o mal de lado, ele se liberta. Né? Ele não se prende a todas as consequências do mal. Por isso que nós devemos pagar o mal com o bem, mesmo que no agora nós não consigamos enxergar os benefícios de deixar de lado, né? De, quem sabe, até receber a ofensa e calar um pouquinho o orgulho, calar um pouquinho a vaidade. Né? Então eu vou ler só um pedacinho, que eu acho que já deu para a gente falar bastante aqui. Ele diz: ouvistes o que foi dito, amará o teu próximo e odiará teus inimigos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Isso aqui é interessante, né? Eu não consigo fazer nada hoje para ajudar alguém que me prejudica. Ora, já é muito grande coisa, né? Já a gente conseguir enviar uma coisa de bom, porque aquilo lá, quem sabe, vai apacentando, acalmando aquela situação, né? Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que estás no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazei com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então aqui ele coloca alguns exemplos, né, de indivíduos que às vezes eram tidos por aquela sociedade como, olha, os fariseus, né, os escribas, que eram indivíduos que tinham poder e normalmente se deixavam corromper pela vaidade, pela posição social, né? Falou, se eles também amam, por que vocês vão ter melhor do que eles se fizerem a mesma coisa? Porque eles amavam seus familiares, eles cuidavam do seu convívio em grupo social, mas eles não cuidavam dos deserdados, eles não cuidavam dos gentios, eles não amavam os romanos, mas amavam os seus. E o que a gente faz de diferente deles? Olha, os fariseus, né? O que faziam com os pobres? A gente fala, mas e nós? O que nós fazemos de diferente? É isso que ele está trazendo. O nosso amor tem que ser mais abundante para, quem sabe, a gente colher um pouquinho mais que eles, né? Não na comparação, mas na, vamos dizer assim, na necessidade de aprendizado. Então, acredito que nessa linha de raciocínio nosso aqui já dá para ter uma boa ideia desse capítulo. Quem quiser o capítulo 12, né? E aqui é a necessidade realmente da gente compreender que o bem ele só vai trazer benefícios para nós, né? Por mais que nem sempre momentâneos, mas futuros, né? Entendendo que a nossa vida verdadeira e a eternidade que nós temos ainda a viver vale bastante a pena a gente investir no amor, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma questão aí? Certo? Bom, então vamos passar para os nossos passes, lembrando, né, que os nossos passes são trocas de energia de todos nós que aqui estamos, dos médicos, da espiritualidade amiga, levando para os nossos irmãos e os menores, para todos nós, aquilo que nós necessitamos. Então, pedimos que se mantenham em pressa, que é difícil por conta dos nossos pequenos aí, mas que possamos receber cada um aquilo que necessitamos. Para aqueles irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que se encontram nas ligações, nos nossos trabalhos à distância, que as nossas equipes veterinárias, que as equipes espirituais possam se chegar até cada um dos seus lares, levando a cada um deles aquilo que for possível. Que recebam então
todo o amor, toda a luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Assim seja. Vamos para os nossos.